Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Meu nome é Hugo, tá? Se ao final desse vídeo vocês gostarem do vídeo, curtam o vídeo, comentem o vídeo, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdos, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, mas cheio de debate e polêmica sobre, que é a segurança pública e o acesso a armas de fogo no Brasil, tá? Por que eu vou falar especificamente do Brasil? Porque eu posso falar da realidade onde eu vivo, tá? Lógico, no decorrer do vídeo vocês vão perceber que eu vou fazer algumas comparações, tá? Para embasar meus argumentos e as minhas opiniões, mas eu só posso falar do Brasil porque é a realidade de onde eu moro, tá? Eu não posso falar de governos estrangeiros, porque eu não sei como foi construído toda a cultura em cima das armas de fogo, é, por exemplo, do Japão, da Coreia do Sul, da Itália, da Espanha, entendeu? Então eu vou falar mais especificamente do que acontece na segurança pública e o porquê há esse preconceito enorme sobre armas de fogo aqui no Brasil, tá? Então, sem enrolação, né, a gente já vai direto ao ponto principal, tá? Esse debate sobre armas de fogo, tá? E o acesso a você poder, ao indivíduo, de ter armas de fogo, né? Tanto a posse quanto a porte, não é debatida desde hoje, tá? Isso é debatido no mundo há muito tempo, tá? E quem começou não, mas as pessoas, os indivíduos, né, que começaram a deturpar ideologicamente o, o, o exercício, o emprego das armas de fogo na vida das pessoas, é, foram os marxistas, né? Foram praticamente o Engels e Marx, tá? Foi ali praticamente no século XIX, com essa tal aspiração, né? Essa tal ascensão do comunismo de acabar com as desigualdades, né? E trazer qualidade de vida a todos, né? Que esses tais pensadores tentaram colocar na maior parte do mundo, e diga-se de passagem, né, na maior parte do mundo eles realmente conseguiram, tá? Mas foram esses tais pensadores, Karl Marx, Friedrich Engels, que com essas ideias progressistas, né, marxistas, comunistas, socialistas, colocaram na cabeça das pessoas que armas de fogo são ruins, tá? E que o Estado deveria ter total controle sobre elas, tá bom? Então, sem enrolação, a gente vai é, direto aos argumentos, tá? E da onde eu retirei esses argumentos, tá? Essas estatísticas, tá? Da onde eu me baseei para fazer esse vídeo, tá? Então vamos lá. Eu me baseei esse vídeo, tá? Eu me baseei para fazer esse vídeo para vocês em um vídeo. Eu vou deixar o mesmo linkado na descrição do vídeo, no CEPAC de 2019, tá? Se eu não me engano, do Benê Barbosa, tá? O Benê Barbosa, tá? Um brasileiro, tá? Muito conhecido sobre sua defesa ferrenha ao porte e ao posse de armas de fogo, tá? E que o Estado não deve intervir é, no, 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 no interesse do indivíduo de adquirir suas armas de fogo, tá? Mas vamos lá, né? Eu comentei sobre o Marx e o Engels, tá? E quando eu falo sobre a contaminação ideológica vem por eles, por vários motivos, tá? Mas entre um dos motivos, é uma frase muito famosa do Engels, né? Um pensamento do Engels muito famoso, né? Que alguns historiadores dedicam essa frase a ele, outros não. Não existe um consenso, tá? Mas mesmo se não for dele, isso é bem a cara de pessoas que pensam de uma maneira progressista, tá? De uma maneira marxista, tá?
E a frase é o seguinte: uma sociedade comunista, ao suprir as necessidades individuais, eliminando as desigualdades e dando um fim à contradição entre o indivíduo e a sociedade, cortaria o crime pela raiz, ou seja, sem a necessidade de ter armas de fogo nas mãos dos indivíduos, tá? Essa frase, por si só, essa ideia, por si só, ela é totalmente utópica e incongruente, tá? Chega a ser quase doentia, tá bom? Porque se vocês forem procurar estudar um pouco sobre sociedades totalitárias, tá? Sociedades comunistas, socialistas, tá? É, fascistas, como foi no caso da Itália, vocês vão perceber que quando o Estado, né, toma toda a conta de todas as ações dos indivíduos, os crimes naquela nação, eles não diminuem, tá? Eles aumentam, né? Porque há desespero nas pessoas, tá? Eu vou dar um caso bem mais claro e recente para vocês, tá? Ainda não chegou ao ponto, essa nação que eu vou falar agora não chegou ao ponto de ser uma nação totalitária, ela tem rastros de democracia, tá? Mas você percebe que os crimes aumentou, porque junto com essa igualdade que a sociedade comunista de Engels e do Marx tentam alcançar, eles elevam a pobreza, porque tudo está dentro do Estado. E é impossível, e eu não estou falando impossível teoricamente, tá? Eu estou falando impossível literalmente, tá? É impossível o Estado controlar todos os interesses da sociedade. Por quê? Porque o Estado, ele não sabe de tudo e não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, ele não sabe do que todas as pessoas necessitam, do que todas as pessoas estão pensando. Então, quando o Estado ele é totalitário e age por força, tá? Sem conversar com o seu povo, né? Sem debater o assunto que for, ele não está criando, ele não está diminuindo a desigualdade, ele está aumentando a igualdade na pobreza, na miséria, tá? E a nação que eu vou dar o exemplo hoje é a nossa irmã, a nossa vizinha aqui, que é a Argentina, né? Que a inflação agora chegou a níveis surreais de 50% ao ano, tá? E todos nós sabemos, para quem sabe um pouquinho de economia planejada, tá? Que a inflação atinge necessariamente os mais pobres, ou seja, aqueles que têm menos condições financeiras de prover sua família com aquele mísero salário que ele ganha, tá? E o Estado argentino, né, na sua genialidade, né, que aquele presidente argentino é genial, né? Aquele poste da Kirchner lá é genial. O que eles vão fazer? O que ele vai fazer, na verdade? O que ele propôs? Propôs fazer uma instituição do Estado que vai controlar os alimentos, ou seja, vai plantar e distribuir alimentos. Olha que coisa absurda. Né? Trazendo de volta essa realidade para o Brasil, você acha que o Estado é bom em alguma coisa? Né? Nós temos um exemplo bem claro sobre isso, né? E quem estuda um pouco de história sabe que esse tipo de ato, de atitude, foi testado e deu muito errado lá na China comunista do Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung ele não fez a mesma coisa, mas ele fez algo parecido, né? Tinha uma agricultura muito forte na China, tá? E o Rasta fala sobre isso em um dos vídeos dele, tá? Para quem não conhece, para quem não assistiu meus vídeos ainda, o Rasta, tá? É o João Nogueira, né? Ele se auto-intitula o Rasta, né? E ele tem um canal chamado Rasta News, que acontece toda sexta-feira às 8 horas da noite, no canal do Brasil Paralelo, Brasil Paralelo, tá? E se eu não me engano, a China tinha uma produção enorme de milho, tá? Mas
Você sabe que aonde há grãos, há organismos e, né, animais que se alimentam desses grãos. Ou seja, mesmo você não querendo, existe uma certa perca, tá? Lógico, tudo planejada, né? Mas existe uma certa perda. E quem comia muitos grãos, tá? Eram os pardais, se não me engano, eram os pardais, tá? Pelo que o... Só um momento, por gentileza. Voltando aqui, tá? Quem comia muito esses grãos, se eu não me engano, era uma ave, eram os pardais, se eu não me engano. E o que o Mao Tse Tung mandou fazer? Mao Tse Tung, o outro gênio, eu não tô falando para você, líderes totalitários são geniais, tá? Mao Tse Tung, na sua genialidade, mandou que todos os chineses agricultores que cuidavam das plantações, espantassem os pardais na panelada. Sabe aqueles panelaços que tinham aqui no Brasil em 2016 e tal? A mesma coisa foi feita na China. Realmente, o que o Mao Tse Tung exigiu deu certo, né? Ele conseguiu acabar com vários pardais, milhares deles, por, por exaustão, tá? Por falta de alimento. Só que você tem que entender que a realidade não é a sua cabeça. A realidade não é a sua mente cor-de-rosa. A realidade está aqui no mundo real. E o pardal faz parte de um ecossistema muito importante. Por quê? Porque o pardal controla outras pragas, como larvas, como gafanhotos. E o que aconteceu? Simples. Eu explico para vocês o que aconteceu. Quando o Mao Tse Tung conseguiu acabar com os milhares de pardais, todas essas pragas que os pardais também controlavam, comiam junto com o milho e os outros grãos ali, as pragas se proliferaram em escalas incomensuráveis, entendeu? Em escalas enormes, entendeu? Ou seja, né, naquela época do Mao Tse Tung, nós não tínhamos os pesticidas, né? Os agrotóxicos que nós temos hoje, né? Os agrodefensivos que nós temos hoje, né? Então foi aquela, sabe aquele apogeu de gafanhoto, larva. O que aconteceu? Acabou com toda a produção de grãos da China. Acabou com a maior parte dela. Ou seja, Mao Tse Tung conseguiu matar 100 milhões de pessoas pela fome. Por quê? Por causa da porra dos pardais que estavam comendo um pouquinho dos grãos. Olha como esse cara é genial. É por isso que o Estado não pode estar no controle das coisas. Por isso que o Estado não pode ter o poder centralizado. Entendeu? Porque ele não pensa nos indivíduos. Ele pensa no melhor interesse do Estado. E quando o Estado pensa só no Estado, dá merda. E quem paga com o preço é o povo. Quando não paga com o bolso, paga com a vida. Tá? Mas voltando ao argumento do Friedrich Engels, né? Que alguns historiadores colocam esse argumento nas costas dele, tá? Que o comunismo ia suprir as necessidades individuais, eliminando as desigualdades, né? Que eu acabei de argumentar que é uma mentira, é uma falácia, tá? Ele não acabou a desigualdade na China comunista, não acabou a desigualdade na União Soviética, não acabou a desigualdade na Alemanha, não acabou a desigualdade em nenhum lugar totalitário do mundo, tá? Se vocês forem pesquisar, vocês vão perceber que a desigualdade aumentou. A única coisa que aumentou, aliás, desculpa, a desigualdade não aumentou. Aumentou a igualdade na miséria. Todo mundo ficou mais pobre e miserável. Foi isso que o socialismo, o comunismo, a União Soviética conseguiu fazer. Tá bom? Só. Mais nada. É isso que o comunismo faz. Aumentar a pobreza e a miséria. Tá? E não acaba com as desigualdades. Até porque a desigualdade está inerente na natureza. Tá bom? A desigualdade está inerente na natureza, no nosso ecossistema. Como eu disse num vídeo anterior, os seres humanos são diferentes uns dos outros e a natureza é a mesma coisa. Nós somos desiguais e nós temos desvantagens entre uns e outros, tá? E isso é natural. Isso é ecológico, faz parte do mundo real.
Não é um estadista que vai conseguir mudar isso com a sua cabeça maníaca, tá? Isso se chama biologia, tá? Estudo da vida, tá? Charles Darwin, sabe? Você não vai conseguir mudar isso numa caneta, tá bom? O que você tem que fazer é equidade, ou seja, conseguir trazer as chances, as oportunidades o mais próximo possível das pessoas que estão na cadeia mais baixa do mercado de trabalho, né? Os mais pobres, para os mais ricos, entendeu? Você tem que fazer a equidade de oportunidades, não igualdade. Igualdade é impossível, porque nós somos desiguais. Como você vai tratar os desiguais como iguais? Isso é impossível, tá? Como eu falei, o argumento do Engels entra totalmente em contradição quando ele disse que cortaria o crime pela raiz. Mentira, tá? Por exemplo, no caso de Mao Tse Tung, tá? Existem casos até de canibalismo, tá bom? Então, você não corta o crime pela raiz, você aumenta os crimes, tá? Em regimes totalitários, tá? E partindo de Friedrich Engels, Marx e toda essa ideia comunista, socialista, progressista, que o Estado tem que tomar conta de tudo, que deles, né, do século XIX para frente, criou-se essas ideias, tá? Que o Estado pode agir para garantir a segurança das pessoas, tá? Ou seja, ter o monopólio da força, que é o monopólio das armas de fogo. O que eu acabei de dizer anteriormente, que é uma mentira, é uma falácia. Por quê? Simples. O Estado, novamente, o Estado não sabe de tudo e não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo claro para vocês, tácito, tá? Claro como o sol que está iluminando o céu aqui, tá? Minha profissão é de vigilante, eu sou formado como vigilante, tá? E já trabalhei na área, tá bom? Eu fiz a reciclagem do meu curso recentemente, tá? E um dos meus professores, aliás, dois professores meus, tá? Um era policial militar aposentado e o outro professor era filho desse policial que também foi policial militar e saiu. Quis vir para a iniciativa privada, tá? E ficou cuidando da escola de vigilantes do pai, tá bom? Eu moro numa cidade no interior do estado de São Paulo. Esse professor, tá? Que conhece vários policiais, como ele é professor, ele tem as estatísticas, porque ele precisa atualizar essas estatísticas para dar na aula dele, para dar dentro do curso, tá? Nós temos a força policial aqui no estado de São Paulo, tá? No estado de São Paulo, que é o estado onde eu resido, tá? Lembrando que o estado de São Paulo é o ente federativo mais rico da União, tá? Nós temos 26 estados e o Distrito Federal. O estado de São Paulo é o ente federativo mais rico da União, tá? São Paulo, juntando a força policial inteira, polícia militar, nós temos 100 mil policiais. Nós temos 100 mil policiais militares nas ruas. Ou seja, que faz a segurança ostensiva. Ostensiva. Nós temos 100 mil policiais militares. Tá? Eu não vou colocar a Polícia Civil, porque a Polícia Civil ela não faz segurança ostensiva. Qual é a função da Polícia Civil? Investigar os crimes que já aconteceram, que a Polícia Militar, que é a Polícia Ostensiva, não conseguiu evitar. Tá? Mas, Hugo, 100 mil militares no estado de São Paulo inteiro? Pô, mas tem cidade que tem, só uma cidade tem 200 mil habitantes. Realmente, realmente. Meu professor estava falando para mim, né? Para todos na classe, tá? Para todos na classe, para todos os alunos da classe, naquela semana que eu estava fazendo o curso de reciclagem. Que o curso de reciclagem vigilante durou uma semana, tá? Ele estava conversando com todos nós, estava contando para nós, os alunos, né? Que né, na minha cidade onde eu resido, de dia, normalmente, nessa cidade, tem mais ou menos umas 10 viaturas para a cidade inteira, tá? E a cidade aqui tem uns 230 mil habitantes. De noite, tem uma média de 6 viaturas, 4 viaturas. Isso porque a cidade tem 230 mil habitantes. Imagina cidades que são menores aqui no estado de São Paulo, como Lençóis Paulista, como Bueno de Andrada, como Américo Brasiliense.
Quanto vocês acham de policiais militares tem naqueles locais? Que tem pouco, que não tem mais, que tem menos de 100 mil habitantes, às vezes menos de 50 mil. Gavião Peixoto, tá? Ou seja, o que eu falei novamente, o Estado é incapaz de proteger o cidadão 24 horas por dia, porque falta força armada para isso, falta homens. Só a grande capital, só a capital, só São Paulo, tem 13 milhões de habitantes, só a grande São Paulo. Nem estou contando as cidades em voltas. Mauá, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, nem estou falando delas. Estou falando só da Grande São Paulo. São 13 milhões de habitantes, ou seja, é impossível o Estado dar conta de toda essa gente. É impossível. Tá? Voltando, tá? Um outro tópico que se criou, tá? Nesses pensamentos de Engels e de Marx, tá? E desses pensamentos comunista, socialista e progressista, é que o indivíduo não faz parte da solução do problema. Como assim o indivíduo não faz parte da solução do problema? Uma nação é feita de indivíduos, tá? E esses indivíduos que formam essa nação com base nas suas crenças e valores, na sua cultura e na sua língua. Tá bom? Ou seja, se o indivíduo não faz parte da solução do problema, quem vai fazer? Quem vai solucionar o problema? Meu cachorro? As pombas? Ou seja, o Estado retira a opinião do indivíduo, né, das políticas públicas e faz o que ele acha melhor. Não para a sociedade, não para os indivíduos, mas para ele. Por questões políticas, partidárias. Só. Só. E nós temos essa resposta aqui no Brasil. Nós temos isso de exemplo aqui no Brasil. Se eu não me engano, acho que em 2003 teve essa... Não é uma conferência. É um outro nome, né? Nós já estávamos sobre a EDG, né? Sobre o governo do PT, né? E o PT queria saber se o povo queria ter acesso a armas de fogo ou não no Brasil, tá? O povo foi fazer a sua votação e 63% dos brasileiros, 63% dos brasileiros queriam ter acesso a armas de fogo. Nenhum presidente na história desse país teve 63% dos votos válidos. Mas os brasileiros, 63% dos brasileiros queriam ter acesso a armas de fogo. Sabe o que o PT e o Lula fez? Jogou toda essa opinião no lixo e fez a política anti-armas, tá? Que é o Estatuto do Desarmamento. Tá bom? Ou seja, dane-se o que os indivíduos estão querendo. O que importa é o que o partido quer. É o que o Estado quer. E o indivíduo que vai pro caralho. Tá? Voltando, o crime é fruto da desigualdade e da pobreza. Outra falácia, outra mentira. Se você sair da cultura, por exemplo, você sair daqui da cultura brasileira, né, e ir para países mais ricos, tá? Coreia do Sul, Japão, tá? Estados Unidos, Canadá, Suíça, Suécia, Singapura. Se você for para os países mais ricos economicamente e com mais liberdade, você vai perceber que mesmo havendo uma paridade social, ou seja, o pobre está mais perto ali da classe média, que está mais perto do rico, ainda há crimes. O crime não é só uma questão de desigualdade. Eu concordo que também está inerente nele, tá? Está inerente nele. E está inerente por questões políticas partidárias, tá? E eu expliquei em outro vídeo sobre isso, com a queda do Império, tá? O Estado mantém um país pobre porque há interesse em mantê-lo pobre. Porque na desigualdade o político consegue prometer o que você quer ouvir. E ele não cumpre, e você vota nele. É como o sogro fala, Hugo, presta atenção. Se um político começar a agir como um bom político, um homem que pensa no povo e não nele mesmo, e daqui a 10 anos o governo transformar o Brasil numa Suíça, por que a gente vai precisar dos políticos?
E o racional teórico da pergunta do meu sogro faz todo sentido, porque se você parar para pensar, realmente é verdade. Se a gente chegar no nível de uma Suíça e uma Suécia, para que servem os políticos? Você pode prestar atenção que os políticos, principalmente em nações progressistas, eles não estão ali para resolver problemas. Eles estão ali para criar problemas. E com esses problemas que eles criam, que nós não teríamos se eles não existissem, eles vendem para a gente a solução. E a gente vai lá votar de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, para ver se muda alguma coisa. E não muda bosta nenhuma. Entendeu? E tem mais, tá? Não só os progressistas pensam que o crime é fruto da desigualdade, como também acham que o criminoso é vítima da sociedade, ou seja, há uma inversão de valores, né? O criminoso é vítima da sociedade porque a sociedade é desigual. Porque a sociedade é desigual. O que eu já falei anteriormente, a sociedade é desigual porque as pessoas são desiguais e têm suas desvantagens, tanto biológicas quanto sociais. Então, qualquer sociedade que você for estudar no mundo, seja ela do século XXI ou do século que for, tem suas desigualdades e suas desvantagens. Por quê? Porque faz parte da ecologia. Não tem nada a ver com política. Entendeu? Mas com esses pensamentos de merda, há essa inversão de valores. Onde o criminoso só é criminoso porque ele não tem oportunidade. Ué, Hugo, mas se você sair da realidade brasileira e for para outros países mais ricos, você também vai perceber que também há criminosos lá. Também há criminosos lá. Realmente, há criminosos. E há igualdade de emprego, há igualdade de oportunidades. E mesmo assim as pessoas escolhem ser criminosas. Ou seja, o problema não é o ambiente que você está vivendo, é a pessoa. É a escolha daquela pessoa de partir para o crime. Tá? Então, isso que os progressistas falam que o criminoso é uma vítima da sociedade é uma falácia. É para proteger essas pessoas e ganhar politicamente em cima do mal, em cima do crime. Né? Para o nosso problema de sistema de segurança pública nunca ser resolvida. É por isso. Tá? E a última, né? Se já não bastasse, né? Que o encarceramento não é a solução, tá? Mas isso dependendo da sua ideologia. Se você for de esquerda, PSOL, PCO, tá? PT, né? Aquela extrema esquerda ali, o encarceramento não é a solução se você for aquele bandido comum. Vai lá, você assalta, você estrupa, você é pedófilo, você é homicida. Aí o encarceramento não resolve. Agora, se você for de direita e não comungar dessa ideologia, né? E falar mal, por exemplo, dos ministros do STF, aí o encarceramento resolve. Mesmo você sendo deputado e tendo suas falas e ideias protegidas por lei. Aí o encarceramento resolve. Tá? Então, aqui nessa parte do encarceramento, são 2 pesos e 2 medidas. Tá? Tá. Vamos supor que o encarceramento não resolve. O que você quer que eu faça com a pessoa que cometeu um crime? Passe a mão na cabeça dela? Fulano matou ali a pessoa, fulano estuprou a vizinha, fulano pegou a menininha de 5 anos, é um pedófilo. O que eu faço com essa gente? Passa a mão na cabeça? Fala que tá tudo bem. Ô, meu amigo, você errou. Mas não tem problema. Deus te perdoa, realmente. Deus te perdoa. Eu não. Eu não. Perdão é uma coisa para outra dimensão. Não é para cá. Tá? Mas agora saindo um pouco dessa parte histórica, tá? Dessa parte ideológica que começa lá desde o século XIX com Marx e com Engels, e vindo para a atualidade, para a história do Brasil, que eu já comentei em outros vídeos também, tá? Na década de 80, começa a ter uma elevação
dos seus índices criminais, tá? Lembrando, tá? Lembrando a vocês que nessa década nós estávamos sobre a égide do regime militar, tá? Que começou em 64 e terminou em 85. Mas vocês perceberam que os índices criminais começaram em 80, né? E eu vou explicar para vocês o porquê disso, tá? Se você for ver toda a história do regime militar, né, que não foi um golpe, tá bom? O regime militar foi instaurado democraticamente, né? Porque o João Goulart, ele foge do país, porque ele sabe que ele ia ser preso por entregar o Brasil para os comunistas, tá? Porque ele era um traidor, ele foge do país. O Congresso Nacional decreta a vacância da cadeira presidencial e daí entra as Forças Armadas. Não teve um golpe militar como foi o golpe militar de 1889 na queda do Império. Tá? Não teve um golpe militar. Ninguém entrou com armas lá dentro do Congresso Nacional e falou assim, ó, sai, vai saindo João Goulart, vai saindo dos deputados, vai saindo do mundo. Tá? Não teve. Tá? Nós até podemos falar sobre o AI-5, que foi em 68, mas em 64 não teve um golpe militar. Né? Mas voltando, tá? O primeiro a ficar naquela cadeira, né, presidencial, em 64, foi Ranieri Mazzilli, tá? Mas ele participa bem pouco da política brasileira, tá? E sai. Depois entra o famoso Castelo Branco. Nós temos até rodovia com o nome dele, tá? O Castelo Branco fica de 64 a 67. O Castelo Branco é aquele tipo de general, é aquele tipo de soldado rochedo. Com ele não tinha conversa, não tinha papo, não tinha tempo ruim, né? Foi ele que começou a combater aquelas milícias armadas aqui no Brasil, aqueles comunistas que invadiam banco, explodiam carro e o caramba quatro. Ele começou a combater, tá? Ele fica de 64 a 67, ele sai em 67. Entra em 67 o Arthur da Costa e Silva. Fica de 67 até 69. É o Arthur que coloca o AI-5. Ele que instaura, tá? O AI-5. O AI-5 tira poderes políticos do Congresso. Ele fecha praticamente o Congresso Nacional. Tá? Ele fecha praticamente o Congresso Nacional. O que é uma das falhas do regime militar. Tá? O regime militar ele tem duas falhas monumentais. Tá? Ele fecha o Congresso, ou seja, ele acaba com a política do país. Ou seja, as Forças Armadas, na sua base, na sua essência, é uma instituição, são instituições muito tecnocráticas. Ou seja, é muito técnico. Né? Que nem o ITA, por exemplo, que é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, é muito técnico. Não tem um viés político, um viés ideológico. Só que aí que está o grande problema. Tá? Porque o mundo não é feito só de tecnocracia. Tá? A tecnocracia faz parte da cultura dos homens, tá? É legal. Só que tem mais, tem a política, tem a ideologia. Quando o AI-5 é instaurado pelo Arthur da Costa e Silva, ele retira a política do país, ou seja, o que os pensadores estavam, o que políticos podiam estar debatendo sobre a cultura que estava começando a acontecer dentro das escolas, a cultura ideológica, né? Toda a subversão ideológica que estava acontecendo dentro das escolas e das universidades foi totalmente retirada, porque as Forças Armadas, né, o regime militar não estava prestando atenção nisso. O regime militar era um regime tecnocrático. Tanto que ele melhorou muito a economia, só que ele conseguiu acabar com a política brasileira, por não ter esse debate de ideias, né, entre direita e esquerda, e por ser totalmente anticultura. Se você for ver toda a história do regime militar de 64 até 85, o regime militar não fez uma série, um filme, um panfleto sobre atos comunistas, né? Sobre personagens comunistas, né? Por que o comunismo, o socialismo, o marxismo, o fascismo são ruins? Nada. Eles não mexiam culturalmente no país. Era só na parte técnica. Era só na infraestrutura, na economia, na saúde, tá? Na educação, vamos fazer mais escolas, vamos fazer mais faculdades, vamos trazer mais pessoas para dentro das escolas, das universidades. Tá, tudo isso começou com o regime militar.
Só que eles esqueceram da parte política e da parte cultural. Tá? Aí o Arthur Costa saiu em 69, entrou o Emílio Médici, tá? Que ficou de 69 a 74. Tá? Aí saiu em 74 o Médici e entrou o Geisel. E aqui já começou a degringolar. Do Geisel para frente começou a degringolar. Tá? Porque do Médici para cima, eles tinham esses generais, o Médici, o Arthur da Costa Silva e o Castelo Branco, eram mais secos, mais rígidos, né? Aquele negócio do que o doutor Enéas Carneiro sempre falava, né? Eu gosto de disciplina e ordem, né? Eles eram mais dessa forma. Tanto o Geisel quanto o Figueiredo não eram assim. Principalmente o Figueiredo, que é quando encerra, tá? Quando encerra o regime militar, né? Que o Figueiredo fica de 79, quando sai o Geisel, até 85. Lembra que eu falei lá em cima que na década de 80 começa a elevar os índices de crimes no Brasil? Foi na gestão do Figueiredo. Porque o Figueiredo era totalmente diferente, por exemplo, do Castelo Branco. Ele já gostava de estar no meio dos jornalistas, gostava daquela grande mídia, dos atores, das atrizes, flertava com essas ideias progressistas. Entendeu? Tanto que ele caiu, não só por esses pensamentos, porque foi na década dele, foi na década de 80 para frente, que começou a superinflação no Brasil, que caiu no colo do Sarney, né? Em 85, Tancredo ganha, em 85 morre, quem entra para tomar o poder na redemocratização é o Sarney, né? E ele tenta controlar a inflação, controlando o preço. Outra coisa que a gente sabe que não dá certo em lugar nenhum, né? Mas o Sarney tentou fazer isso e não conseguiu, tá? Porque só foi arrumar o problema da inflação em 94 com o Plano Real, tá? Mas voltando, tá? Nos anos 80, tá? Nós tínhamos um índice de 11,7 homicídios por 100 mil habitantes. Caminhos e escolhas progressistas levaram o Brasil a ter 30 homicídios a cada 100 mil habitantes em 2018. Tá? Como exemplo de liberdade pró-armas de fogo nos Estados Unidos, tá? Em 80, na década de 80, tá? Tinha um índice de homicídios parecido com o Brasil, 10,2 por 100 mil habitantes. Em 2018, os Estados Unidos têm um índice de 5 homicídios por 100 mil habitantes, diferente do Brasil que tem 30. E lembrando sobre homicídios, tá? 94% dos homicídios praticados no Brasil não são esclarecidos, tá? E eu vou explicar o porquê. O primeiro, porque a falta de mão de obra. Só no estado de São Paulo há um déficit de 14 mil policiais civis. 14 mil. Existem delegacias que nem têm delegados fixos. Tá? Ou seja, se há um déficit de 14 mil homens, os que estão dentro da Polícia Civil agora não têm condições de investigar todos os crimes, homicídios, assalto, roubo, furto, estupro, pedofilia. Não tem condições de investigar porque falta mão de obra. Se não só faltasse mão de obra, falta estrutura. Falta a estrutura, que só começou a engatinhar em 2018 com o Michel Temer. Tá? Quando o Michel Temer instaurou o SUSP, que é o Sistema Unificado de Segurança Pública, que já deveria existir há muito e muito tempo. Tá bom? Para você ver como o nosso país é atrasado em segurança pública, tá? Em 1986, alguns estados tinham o porte velado proibido. Tá? O porte velado é aquele porte guardado. Aquele porte que a pessoa não consegue ver sua arma de fogo. Você põe ela na cintura, põe ela na perna, você não pode ver. E um dos exemplos desse porte velado proibido era no Texas, né? Que a gente até vê muito em filme que o pessoal no Texas fica com a arma com porte ostensivo, que nem a polícia militar, né? A amostra, né? E isso veio muito pelo fato do Abraham Lincoln, dele ter sido assassinado, né?
por uma pessoa que estava empunhando uma arma de fogo velada, pequenininha. Entendeu? Então ninguém viu que o cara estava em posse de arma de fogo, deu um tiro na Abraham Lincoln e matou o presidente. Tá? Em outros estados, tá? Isso já continuando em 86, em outros estados você poderia ter o porte se a autoridade competente lhe concedesse. O que já estava em vigor aqui no Brasil, o que já estava em vigor aqui no Brasil antes do governo Bolsonaro. Tá? Você tinha todas umas regras, né? Para você conseguir seu acesso à arma de fogo. Mas quando você completava todas as exigências, um delegado da Polícia Federal ele ia ver se ia te conceder a porte ou a posse de arma de fogo ou não. Tá bom? Ou seja, essa decisão da autoridade competente lhe fornecer armas de fogo, isso aqui, cara, é totalmente repugnante. Tá? Ela é preconceituosa, ela é elitista. Tá bom? Sabe quem teve, só para dar um exemplo, de armas de fogo, quem teve o seu pedido de arma de fogo, o seu pedido de porte de arma de fogo negada, foi Martin Luther King. Lembra aquele cara que brigava pelos negros, que os negros deveriam ter direitos, os mesmos direitos que os brancos? Ele. Ele foi fazer seu pedido no estado onde ele residia para ter porte de arma de fogo, porque ele estava sendo muito perseguido, né? E negaram. Sabe por quê? Porque ele era negro. E negro não podia ter arma de fogo? Como assim preto vai ter arma de fogo? Negaram. O que aconteceu com Martin Luther King? Morreu assassinado. Tá? Mas voltando para os estados, tá? Em Vermont, continuando em 1986, tá? O porte era totalmente liberado. O único estado que o porte era totalmente liberado em 86 era Vermont, tá? O resto dos estados, o porte era liberado obrigatoriamente. Ou seja, o estado não poderia negar, desde que você fizesse um curso, tá? Em 2017, praticamente todos os estados têm o porte de armas de fogo liberado. Alguns estados sem exigências, outros ainda pedem um curso, e o resto, tá? Que é Califórnia, Nova York, que são estados democratas, tá? Quando eu falar esse resto dos estados nos Estados Unidos da América, a maioria desses estados, que são 8, tá? São estados que são culturalmente geridos por democratas, ou seja, com ideias progressistas de armas de fogo. Ou seja, eles não podem impedir hoje que um americano tenha acesso a porte e posse de arma de fogo, mas eles tentam restringir ao máximo o acesso. Eles dificultam o acesso a armas de fogo. Tá? E são nesses estados que os índices de homicídio e de qualquer tipo de crime são maiores. Tá? Você vai encontrar uma taxa de homicídios muito maior em Nova York, tá? Que é um estado democrata, do que no Texas, por exemplo. No que em Utah, por exemplo. Tá? Em 2018, 17 milhões de pessoas estão autorizadas a portar armas de fogo nos Estados Unidos. 17 milhões de pessoas. Amigo, fala pra mim, qual é as forças armadas no mundo que tem 17 milhões de soldados? Nenhum. Sabe qual é o país que vai invadir os Estados Unidos da América? Nenhum. Nenhum vai invadir. Porque 17 milhões de pessoas têm autorização para portar arma de fogo nos Estados Unidos? Você vai invadir? Você vai invadir um território que, além de você não conhecer, a maior parte dos cidadãos daquela nação tem tudo arma? Você não vai invadir nunca um país desse. Tá? No Brasil, o porte de arma tá em 2018, porque isso mudou com o Bolsonaro. Tá? No Brasil, o porte não chega a 5 mil. E a maioria desses portes estão na capital, Brasília. Olha que engraçado. Pro resto do Brasil, que se foda. Se você quer ter porte de arma de fogo, se você quer comprar uma arma e portar ela na sua cintura veladamente para se proteger, porque o Estado não tem essa capacidade. Tá? Mas em Brasília tu pode. Sabe por que em Brasília pode? Porque em Brasília tem senador, tem deputado federal, tem ministro, tem presidente. Então lá o pessoal pode ter arma de fogo à vontade. Mas o resto do Brasil, onde não tem todo esse povo, essa nata, essa caça da política, foda-se você. Se você for roubado na rua, como eu estava vendo algumas notícias aqui,
com a minha mulher na Record News esses dias atrás, né? É uma cidade aqui também do interior do estado de São Paulo, em Hortolândia. Os criminosos são bastante inteligentes, né? O que eles estão fazendo agora? Eles estão se passando por entregadores de aplicativo. Então o cara para a moto ali perto da vítima, a vítima acha que o cara é um entregador, o cara vai lá, saca o revólver, põe na cara da vítima, pega celular, pega dinheiro, pega a bolsa, sobe na moto e vai embora. Cadê a polícia militar? Cadê os 100 mil policiais militares? Estão por aí fazendo patrulhamento. Até se ligar para o policial militar chegar no seu QTH, tá? Que é o local que você tá, fazer o boletim de ocorrência, levar você e o boletim de ocorrência para a Polícia Civil, a Polícia Civil lavrar o boletim de ocorrência e começar a sua investigação, puta merda. Vixe Maria, o cara já pegou seu celular, já vendeu para mais um maluco, já vendeu por droga, já gastou seu dinheiro, já assaltou mais 10 pessoas, tá? Mas voltando ao assunto, tá? Nos Estados Unidos, 40% do território americano, o porte de armas de fogo é livre. Porque nos Estados Unidos, pessoal, diferente do Brasil, a posse sempre foi permitida nos Estados Unidos, tá? Porque é uma diferença entre porte de armas de fogo e posse de armas de fogo. O porte de armas de fogo é você portar ele na rua, em público, tá? Veladamente ou ostensivo, dependendo do estado, tá? A posse é você ter a arma de fogo dentro da sua casa. Nos Estados Unidos, a posse nunca foi discutida. O que era se discutido era porte de armas de fogo, tá? Que agora não é mais, tá? Mas voltando, nos Estados Unidos, 40% do território americano, o porte é livre. 14 estados de forma irrestrita, ou seja, você vai lá, compra a sua arma de fogo, não quero saber dos seus antecedentes, não quero saber da sua idade, não quero saber de porra nenhuma. Vou lá, compro minha arma, minha pistola, minha submetralhadora, minha metralhadora, meu fuzil, põe no meu carro e vou embora. 14, tá? 43 estados com porte garantido, ou seja, você faz o curso, tá? E o estado não pode te negar a ter o porte de arma de fogo, tá? E 8 estados com regras mais rígidas para o porte, que são esses estados democratas, tá? Califórnia, Nova York, etc, tá? Nos Estados Unidos, não existe registro de armas de fogo. Existe autorização de compra. Por quê? Porque os Estados Unidos, eu vou contar um pouco de história rápida, tá? Os Estados Unidos, eles foram colonizados pelos britânicos, pelos ingleses, tá? E lógico, como a Inglaterra não é grande até hoje, os Estados Unidos não conseguiu ter todo aquele tamanho, né, com 300 milhões de habitantes, só com os britânicos. Então, por isso que os Estados Unidos até hoje recebe muitos imigrantes para trabalhar lá. Mas, prioritariamente, os Estados Unidos foi colonizado por britânicos. E os ingleses, em uma época agora que eu não vou lembrar, tá? Quem fala muito sobre isso é o Benê Barbosa, que é o rapaz que fala no vídeo que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Ele conta sobre um pouco da história, não nesse vídeo, em outros vídeos, tá? Sobre a história da polícia britânica e armas de fogo. A polícia britânica antigamente, ela não tinha armas de fogo. Quem tinha armas de fogo em casa era o cidadão, era o indivíduo. Não era a polícia. Porque o cidadão desconfiava do Estado. Então, quando a polícia precisava utilizar armas de fogo, ele tinha que bater na porta do cidadão e pedir uma arma de fogo emprestada. Por favor, senhor, o senhor pode disponibilizar sua arma de fogo para mim perseguir ali um estrupador, um homicida, um pedófilo? E essa cultura foi levada para os Estados Unidos, tá? Quando você ouvir algum político falando contra as armas de fogo, desconfie. Porque políticas totalitárias começam assim. Sem arma de fogo, você não consegue se defender do Estado. É assim na Argentina, é assim em Cuba, é assim na Bolívia, é assim na Venezuela, é assim na Coreia do Norte, é assim na China, tá? Em todos os países totalitários do mundo não há acesso a armas de fogo. Só as Forças Armadas têm acesso a armas de fogo, tá?
Então, quando você ouvir um político falar assim, ó, eu sou contra as pessoas terem o acesso às armas de fogo, ao porte das armas de fogo, não vote nesse político. Evite-o ao máximo. Evite-o. Porque ele, quando ele entrar dentro se ele for da Assembleia Legislativa, se ele for um deputado estadual, ou um deputado federal lá no Congresso Nacional, um senador, um governador, ele vai ter segurança armado, segurança VIP, vai ter a polícia à disposição, tanto a polícia militar quanto a polícia legislativa. Você, cidadão comum, que pega seu ônibus às 5 horas da manhã no portão da sua casa para chegar em casa às 6, 7 horas da noite, você não tem segurança VIP, você não tem segurança particular, você não consegue colocar nem o circuito de câmera na sua casa. Tá? Então é você por você. E eu já falei anteriormente, se acontecer um crime com você, até a polícia chegar, meu amigo, puta merda. O mundo acabou e a polícia militar não chegou. Tá? Mas voltando, tá? Atualmente existe 16 milhões de fuzis nos Estados Unidos, tá? Eu vou continuar, o limite do meu vídeo está acabando, tá? Eu vou continuá-lo no próximo vídeo, tá? Vou fazer a parte 2 desse vídeo, tá? Até breve.